A minha mensagem de hoje é pensamentos tóxicos. Pensamentos tóxicos. Em como esses pensamentos podem causar um tremendo desgaste para a sua vida. Porque todos nós que estamos aqui hoje, nesta igreja, sempre estamos preocupados, sabe com o quê? Com o que o outro pensa. Com o que o meu patrão pensa. Ah, mas o que ele disse a meu respeito? Ah, mas o que que ele pensa acerca dessa decisão que eu tomei? Será que essa decisão que eu tomei está trazendo como que um acordo? Está trazendo que todos concordem? Então você começa agora a depender daquilo que os outros acham acerca de ti. Daquilo que os outros pensam a seu respeito. Vocês estão comigo? Diga amém. Compreende o que eu estou dizendo? Então isso acaba causando um desgaste na sua vida. Porque quando você faz algo que Deus te mandou fazer, e aí se levanta um, se levanta dois, e de repente você tem que construir os muros com uma mão e defender com a outra mão, como Neemias fez. E quando você está tentando cumprir com algo que Deus chamou a fazer, e de repente se levanta um, se levanta outro, o que você vai fazer? Você vai começar a dar voz, aquela voz estranha, ou você vai continuar avançando aquilo que Deus te chamou a avançar? Mas todos nós que estamos aqui dentro desse quarto hoje, desse templo, nos preocupamos o que os outros pensam. Eu vou falar uma coisa para você, meu amado. É assim, se eu fizer a pergunta, levanta a sua mão se você não se preocupa com o que os outros pensam, por favor não levante. Por favor, não levante, porque de alguma forma você sempre se preocupa. Se você não se preocupa com uma pessoa estranha do que ela pensa, daquilo que você faz, daquilo que você é, whatever, você se preocupa às vezes com a família. O que a família pensa? Quando às vezes você se preocupa com o seu filho, o que seu filho pensa? Ah, mas o que meu pai pensa? Todos nós, sabe por quê? Porque nós somos pessoas que fomos criados para ter relacionamento. Nós fomos criados para poder exercer uma comunicação. Exercer essa intimidade, na qual eu compartilho as minhas ideias, você compartilha as suas ideias. Afinal de contas, o comércio hoje mundial, ele é feito através de ideias. Você não vende produtos, você vende ideias que se manifestam de forma material. Ou seja, a sua ideia é manifesta de forma material, e aí é onde você vende, mas você vende ideias. Quantas pessoas que pagam uma fortuna por uma grande ideia, e por isso existe a patente. Você, como é que fala? Patentia a ideia, sim ou não? Mas nós estamos atados, nosso lado direito, nosso lado esquerdo, ao que o fulano pensa. E você, por exemplo, às vezes utilizando a internet, e é um text message, você coloca ali em alguns canais de comunicação na internet, e aí sabe o que acontece? A pessoa não gostou daquilo que você escreveu. Ou poucas pessoas gostaram, ou fez um comentário completamente contrário com aquilo que você estava querendo dizer, trouxe um bloqueio, e agora você começa a pensar, você coloca uma ideia e compartilha uma ideia, e de repente uma pessoa se levanta e fala assim: isso nunca vai acontecer na sua vida, desiste disso. Como você vai fazer? Você tem uma ideia de negócio, prosperidade, porque sabe de uma coisa? Deus quer que os filhos dele caminhem em prosperidade para financiar o reino de Deus. O evangelho é de graça, a salvação é de graça, mas sabe de uma coisa? Para poder pregar o evangelho é necessário finanças. Sim ou não? Você está sentado aqui hoje em cima de finanças. Essa cadeira custou dinheiro, essa eletricidade custa dinheiro, esse prédio custa dinheiro. Sim ou não? Eu preciso comer, viver. Você precisa comer, viver, você precisa de gasolina no seu carro para poder ir e cumprir com as coisas que Deus te chamou a cumprir. Se você quer ser uma missionária, você precisa de finanças. Não tem esse negócio, justo verá pela fé. Mas como assim pela fé? De ar? Fé não é ar. Muita gente confunde fé com ar. A sua fé tem que estar sustentada por algo que você crê e por algo que você vive. Compreende o que eu estou dizendo? A sua fé não pode estar estabilizada ou sustentada, ou essa palavra, como é que eu posso? Firmada em algo que você não crê, algo que você não conhece. Você precisa conhecer também. No que é que eu creio e por que eu creio naquilo.
Isso tudo vai trazer para você convicção e vai trazer pensamentos positivos para você continuar avançando as coisas que Deus chamou a avançar. Vocês estão me acompanhando? Portanto, sempre prefira acreditar naquilo que Deus te disse e não naquilo que outros falam. Muitas pessoas vão tentar trazer limitação para a sua vida. Muitas pessoas vão tentar apontar o dedo para você e falar: você sempre vai ser esse Decinho que saiu lá de Uberaba. Olha onde o Decinho está hoje. E você volta para sua terra, é o Decinho. Não, não é mais o Decinho. Não é mais o Leonardinho. Deus fez algo na nossa vida. Deus fez algo na sua vida. Portanto, coloca um filtro nos seus ouvidos. E eu posso falar em mais um local que você necessita colocar um filtro nos seus olhos. Porque hoje em dia muita coisa é no visual e não no audível. É no visual que você vê, você reaciona. E às vezes pensamentos começam a vir na sua mente, coisas começam a acontecer, às vezes pessoas começam a te reprovar, enquanto Deus está te aprovando, pessoas começam a te reprovar e você começa a acreditar nessas pessoas. Hoje eu estou aqui em nome de Jesus para te encorajar a não acreditar na voz alheia, a não acreditar na voz negativa e nos pensamentos tóxicos que as pessoas tentam colocar dentro do seu pensamento. Avança o que Deus te chamou a avançar. Cumpra com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, de acordo com as suas forças. E creia na habilidade do Espírito Santo. Não creia na sua própria habilidade, creia na habilidade do Espírito Santo. Neutraliza toda voz negativa que chega ao seu redor. Neutraliza toda amizade negativa que tenta te limitar. Neutraliza toda atmosfera negativa. Quando você entra, você sente algo negativo. Neutraliza em nome de Jesus. Você não tem tempo para caminhar em negativismo. Você não tem tempo. Fala para a pessoa: você não tem tempo. Você tem que proteger essa casa aqui, ó. Você tem que proteger essa casa, essa mente. Você tem que proteger esse coração. O justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu cumprirei com tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso cumprir. Eu vou confessar aquilo que a palavra de Deus diz que é direito meu confessar. E eu vou ter tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso ter. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia. Onde as minhas mãos tocam, ali Ele me dá por o quê? Ali prospera. Onde a planta dos meus pés andam, ali o Senhor me dá por herança. Ele abençoa a minha entrada, Ele abençoa a minha saída. Aleluia. Ele faz do meu nome grande. Ele me prospera, Ele me abençoa. Ele abre porta onde não tem porta. Ele abre as janelas do céu e faz cair sobre vós uma bênção tal na qual você não tem quarto para comportar as bênçãos que o Senhor vai derramar na tua vida. Ele te chamou, Ele te confirmou, Ele te capacitou, Ele te encheu de dons. Aleluia. Eu espero que a tradução esteja rápida, igual eu estou aqui. Glória a Jesus. Hoje a Cristina está sofrendo. Entende? Às vezes Deus fala 3, 4 palavras de confirmação de quem somos e para que Ele nos chamou. E nós preferimos acreditar em uma palavra que vem contrária. Eu estou falando a partir de mim. Deus te chama, Deus te capacita, Deus te enche de dons. Aonde você vai, o seu rosto brilha a glória de Deus. Deus fala contigo para falar com o povo é abençoado, você é abençoado através do povo. Glória a Deus, aleluia. E o primeiro mentiroso que chega, você acredita nele. Come on, fala comigo um pouco. E esse é o momento na qual pensamentos tóxicos entram na tua vida. Toxina. E tem muitas pessoas que se viciam nessa toxina. Fala comigo. Tem muita gente que se vicia na conversa alheia. Tem muita gente que se vicia em falar mal dos outros pelas costas. Tem muita gente que se vicia em fazer porcaria na internet, em se comunicar de forma não efetiva. Tem muitas pessoas que se viciam em simplesmente pensar nas coisas negativas que aconteceram naquele ano.
naquele dia. Tem pessoas que se viciam, essa toxina que o diabo planta, simplesmente para você pensar no seu passado, naquilo que você fez, ou naquilo que você deixou de fazer, e porque você deixou de fazer, é por isso que está acontecendo isso contigo. Meu Deus! E tem gente que não consegue largar isso. Tem gente que sabe que a fofoca é do diabo. Você pode falar para você o que fofoca é? Fofoca é o mau hálito da mente. Você já viu uma pessoa que tem bafo? Alguém já foi orar por você com bafo? E de repente a pessoa pensa que é o Espírito de Deus. Espírito de Deus é o espírito de fôlego bafal que está saindo da boca desse sujeito aí. Você já viu uma pessoa... Calma, ri um pouquinho comigo. Não ri de mim não, ri comigo. Ri comigo, não ri de mim não. Já viu uma pessoa que tem bafo, você está conversando com ela, de repente tira toda a sua atenção. Tira o seu foco. Você não consegue mais prestar atenção. Você não consegue mais ficar focado na conversa. Você, Porque esse sentido, que é o olfato, não tem como a visão prestar atenção, nem focar. Ô Jesus, não tem como você ouvir mais. É assim que acontece quando você se mistura, quando você se envolve com conversa alheia. Eu falo para você e eu falo para mim. É assim que acontece quando você só blá blá blá, quando você só blá blá blá, quando você só blá 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 e não faz nada para o reino de Deus. É assim que acontece quando você não vigia a tua língua, quando você não vigia o teu procedimento. É assim que acontece. Você quer sair, uma pessoa viciada em cigarro, você pensa que ela não tem revelação de que aquilo faz mal para a saúde? Ela sabe que faz mal, ela sabe que é feio, ela sabe que cheira mal, ela sabe, mas sabe de uma coisa, não tem força para sair daquilo. É a mesma coisa que acontece com pessoas que têm mau hálito na mente. Mau hálito na mente. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Eu estou instruindo a vocês para serem canais de bênção no reino de Deus. Eu não estou falando que você é essa pessoa. Eu estou falando para você ser canal de bênção no reino de Deus. Quando você começa a ver algo acontecer, bloqueia. Fofoqueiro não é só aquele que se comunica, fofoqueiro é aquele que escuta também. Você começa a estar envolvido naquilo. Você gosta. Falando, fala para mim que... Meu Deus. Deus tem ministrado no meu coração tão forte sobre isso. Tão forte, Ele tem falado comigo. Para que nós venhamos a começar a se concentrar naquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele irá fazer. Nós temos que começar a se concentrar no bom Deus que nós servimos. Ao invés de estar se concentrando naquilo que os outros falam, naquilo que os outros pensam. Eu quero tudo aquilo que Deus fala. Amém. Eu quero tudo aquilo que Deus pensa. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Em nome de Jesus eu quero que você compreenda algo. De que Deus sabe até mesmo o que você pensa. Muitos homens não sabem o que você pensa. Eu entendo, não entende nada. Muitas pessoas julgam você porque não compreendem a intenção do seu coração. E a palavra de Deus nos fala que Deus conhece os nossos pensamentos, seja bons ou seja maus. Até pensamentos maus. Creia em uma pessoa que conhece muito bem você e os seus pensamentos, e a intenção do seu coração é Deus. É Deus. A palavra de Deus nos fala em Salmo 139, verso 2. Salmo 139, verso 2. Diz assim: Tu sabes, olha só, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Tem pessoas que estão perto de você e não compreendem o seu pensamento. Te julgam. Tem pessoas que caminham contigo todos os dias e não compreendem o seu pensamento.
No original fala aí sobre o coração, não compreende o seu coração. Você quer entender o coração de uma pessoa? Você quer falar do coração de uma pessoa? Caminha com ela, anda com ela. Tenha relacionamento com ela. Não me venha falar do coração de alguém se você não anda com ela. Se você não conhece as batalhas dela. Se você não conhece as dificuldades. Se você não conhece as vitórias. Se você não conhece da onde essa pessoa veio. E como Deus tem tirado ela do lamaçal. Como Deus tem levantado ela. Como Deus tem firmado ela na rocha. Como Deus tem livrado ela do Egito com mão forte. Não me vem falar que você conhece o coração de uma pessoa e os pensamentos dela, se você não tem relacionamento. O reino de Deus é relacionamento. Se você não tem relacionamento, não me venha falar de amor, não me venha falar de dons, não me venha falar da sua habilidade, da sua capacidade, do que você fez, do que você vai fazer. Venha falar para mim de relacionamento. Relacionamento. É isso que Jesus fez. Jesus poderia ter muito bem resolvido tudo da maneira dele. Foi Deus que determinou enviar o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Mas Deus poderia ter resolvido de outra forma. Ele decidiu se esvaziar dele mesmo, sair da glória dele celestial lá em cima, para caminhar em glória na terra. Mas sabe de uma coisa? De uma forma limitada. Porque agora ele é o que? Ele se submete à vontade do Pai. Nada do que ele faz ou fez foi feito sem antes a aprovação do Pai. Ele resolveu caminhar no nosso meio. A palavra de Deus nos fala, Jesus falando para os saduceus e fariseus, e falando para essas pessoas que se diziam pessoas de Deus. Ele fala assim: João não bebia e João não comia, e vocês não entenderam que ele era um endemoniado. Eu que bebo e como com vocês, também não presto. Como é que é isso? Vocês me chamam de beberrão e comilão. Jesus, por quê? Porque ele está tentando se identificar. Ele está tentando se identificar com a criação dele, com o povo que ele ama. Ele andava com coletor de impostos. Ele comia com essas pessoas. Ele não compactuava com o comportamento dessas pessoas. Isso é uma coisa completamente diferente. Você influenciar o mundo é uma coisa. Você ser influenciado pelo mundo é outra coisa. Entende o que eu estou dizendo? Não é o que você faz, é como você faz. Não é o que você fala, é como você fala. Não é o que você vê, é de que maneira você vê. Não é o que você ouve, é como você ouve. Não é o que você toca, mas é o que você toca. Não é caminhar, mas é para onde você caminha. Jesus sempre foi focado. Que é um camarada resolvido e focado era Jesus. Ele sabia exatamente quem ele era. E ele sabia o que ele tinha que fazer. E não importa o que os outros falavam dele. Ele simplesmente permanecia na jornada na qual Deus enviou. Vocês estão me acompanhando aqui? Se assenta com publicanos. Jesus entra na casa de Zaqueu para ter relacionamento com ele. Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. E quando ele entra na casa de Zaqueu, estão os religiosos lá fora metendo pau em Jesus. Lá fora falando de Jesus. Falando mal. Olha esse aí. Se diz o Messias, se diz o Filho de Deus. Mas entra em casa de pecador. E não era qualquer um não, meu irmão. Ele não era só publicano não, meu irmão. Ele era chefe dos publicanos. Ele era chefe dos publicanos. Sabe o que é publicano? É os coletores de impostos. E existia uma mafiazinha aí, uma mafiazinha. Ele era o chefe. Quando Jesus entra, quando a graça entra, quando o relacionamento em pessoa entra, ele não precisou falar nada.
Zaqueu disse: se eu porventura tenho roubado a alguém, ninguém vai falar isso se realmente não roubou alguém. Eu decido hoje a devolver 4 vezes mais. As únicas palavras que saem da boca de Jesus são essas aqui: hoje chegou salvação na tua casa. Quem chegou primeiro? Foi o arrependimento de Zaqueu? Ou foi Jesus entrar na casa dele? Quem chegou primeiro? O arrependimento desse homem ou a bondade de Jesus em entrar na casa dele, ter relacionamento, comer pão com ele, a fim de que a graça pudesse transformar a vida desse homem? Glória a Deus, de que existe uma pessoa que vive dentro de nós, e ele não fala de fora para dentro, ele fala de dentro, a fim de que se manifeste para fora através do seu testemunho. Nós estamos sempre esperando que Deus fale de fora para dentro. Senhor, fala comigo, Senhor. Cadê o profeta, Senhor? Tem um profeta na igreja lá? Vamos lá, que a igreja tem um profeta lá. Meu Deus, cuidado com isso. Cuidado com isso. Seja plantado onde Deus te chamou. Entenda qual é o local que Deus tem te plantado. Árvore bem plantada junto a ribeiros de águas. Essas, quando vem a época do calor, as folhas não ficam verdes. Quando vem a época da seca, elas continuam dando frutos. Porque ela não está atada às circunstâncias ao redor. Entenda que muitas das vezes nós estamos esperando que Deus fale do lado de fora, onde um vento passa, porque Elias estava esperando Deus falar, a palavra de Deus diz. Meu amado, Elias não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele não tinha, Morão. Nós somos privilegiados. Vocês falam dos discípulos como Elias, aí fala de Eliseu, aí fala, glória a Deus, esses homens caminharam em poder. Mas você é muito mais privilegiado que esses homens, porque você tem o sangue de Jesus fluindo nas suas veias, você tem o DNA de Deus, e você tem um Espírito Santo que vive dentro desse templo. O Espírito Santo de Deus está falando do lado de dentro, para que seja refletido para o lado de fora. Nós estamos esperando Deus falar do lado de fora. Sim ou não? Você sabe o que acontece? Jesus veio do lado de fora para poder entrar para dentro. E nós estamos hoje buscando Jesus do lado de fora. Em Salmo 139, verso 23. Salmo 139, verso 23. Diz assim: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quem é que conhece o seu coração, meu querido? Fala aí em voz alta. Essa é a melhor voz que você pode falar. É Ele que conhece o meu e o seu coração. Não é sistema nenhum, homem nenhum, nem o teu pai que te gerou conhece tanto o teu coração como Deus conhece. Quando você se levanta, quando você se deita, na calada da noite, quando você entra naquele quarto, você pensa que não tem mais solução, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Quando o espelho fala contigo, quantas vezes aqui o espelho já falou contigo? Você está crendo por cura. Às vezes a cura que você precisa é de confiança em você mesmo. Quantas vezes o espelho fala contigo, quem você é, quem você pensa que... Eu não falo inglês, eu não tenho documento, eu não... Meu Deus, que mediocridade. Quando você olhar para o espelho, olha o Espírito Santo falando contigo. Agora eu quero saber, qual é o pensamento daquele que me formou? Que enquanto os meus ossos estavam sendo formados dentro do ventre da minha mãe, Ele já sabia quem eu era e já tinha me chamado. Eu quero saber o que Ele pensa a meu respeito.
Eu quero saber o que ele pensa a meu respeito, na qual a palavra de Deus fala que antes mesmo da fundação do mundo, Ele já tinha estabelecido um plano para a sua vida e para a minha vida. O que ele pensa a meu respeito? Eu já sei o que muitas pessoas pensam. Aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que deixar de fazer, aquilo que eu tenho que mudar, aquilo que eu não tenho que mudar, aonde eu tenho que investir meu dinheiro, aonde eu não devo investir meu dinheiro, aquilo que eu tenho que comer, aquilo que eu não devo comer, se eu sou gordinho, se eu sou magrinho, aonde eu tenho que morar. Vai para a América, não, vai para a Europa. Não, Europa não é bom não, vai para... Eu quero saber agora o que Deus pensa. Quer saber o que Deus pensa? Jeremias 29:11. Tão conhecida essa passagem, mas muitas das vezes nós nos esquecemos. Posso te dizer uma coisa em nome de Jesus? Não é o que você sabe, é o que você se esquece. Não é o que você sabe, é o que você se esquece. Quantas vezes nós lemos Salmo 23 e até hoje temos dúvida que o Senhor é o nosso pastor? Não, pastor, não tem dúvida. Você diz que não tem dúvida, mas quando você passa pelas circunstâncias, onde está o seu pastor? Está na habilidade das suas mãos, está naquilo que você pode fazer. Sim ou não? Olha os pensamentos de Deus a seu respeito. Não é os meus pensamentos, de Deus. Olha o que diz aqui, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu quem? O Senhor, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, e para vos dar o fim que esperais. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quais são os seus planos? Para te dar o futuro que você espera. A pergunta que eu te faço é essa pergunta aqui: o que você espera? O que você espera da sua família? O que você espera das suas finanças? O que você espera para o seu corpo físico? O que você espera para 5 áreas da sua vida: mental, social, física, financeira e espiritual? Quais são os seus planos ministeriais? Quais são os seus planos para melhorar como pessoa? Quais são os seus planos educacional? O que é que você espera? Porque se você não espera nada, Deus vai te dar paz. Se você não espera nada, se você não tem plano, Deus vai te dar paz. Mas sabe de uma coisa? Você não consegue alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. Sabe por quê? Porque você não está tendo a ousadia para poder sonhar para você mesmo. Antes de você estabelecer com a visão, você tem que sonhar. Nós sonhamos primeiro, para que a visão possa vir, para que outros possam sonhar. Tem pessoas aí esperando que você sonhe, para que eles possam sonhar também. E você tem sonhado. Sonhe grande, não custa dinheiro. Sonhe grande. Creia que o seu Deus é capaz e tem toda a habilidade de fazer com que você cumpra com o futuro que você espera, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Não são minhas palavras, é a do Senhor. Assim diz o Senhor. Agora eu quero te dar ferramentas. Eu vou fazer isso de forma bem rápida. Vocês estão comigo? Vou te dar ferramenta, vou te dar 5 ferramentas. Fala 5 ferramentas. Fala mais uma vez, 5 ferramentas. Em como se liberar dos pensamentos tóxicos. 5 ferramentas em como se liberar dos pensamentos tóxicos. Isso aqui é interessante para vocês? Eu creio que isso vai te ajudar muito. Primeira ferramenta, em como se liberar dos pensamentos
tóxicos. Eu aconselho a vocês depois adquirirem um CD dessa noite e o CD da noite do domingo passado. Eu mesmo escutei a mensagem que eu preguei no domingo passado e eu posso dizer algo para os irmãos. Eu fui edificado. Eu fui edificado completamente. Todos nós hoje estamos olhando para as crises. Sabe de uma coisa? Quando eu escutei aquela mensagem ontem à noite, uau, não, tem uma oportunidade aqui para mim. Independentemente do que aconteça, Deus me oferece sempre uma oportunidade. E a oportunidade que eu tenho em tempos de dificuldade é não absorver os pensamentos tóxicos. Primeira ferramenta que eu quero dar para vocês em como se liberar, se ver livre dos pensamentos tóxicos. Primeira ferramenta, comece a pensar nas bênçãos de Deus na sua vida. Comece a pensar nas bênçãos de Deus na sua vida. Como, pastor Léo? Eu te mostro, Provérbios 10, 5. Diz assim, Provérbios 10, 5. Diz assim, bênçãos há sobre a cabeça do justo. Bênçãos há sobre a cabeça do justo. Começa a pensar na palavra de Deus. E naquilo que Deus te garantiu através do sangue de Jesus, derramado naquela cruz, os benefícios da cruz do Calvário. Romanos 15, 29 diz assim, eu bem sei que indo ter convosco, agora olha só, o que o apóstolo Paulo fala, chegarei com a plenitude da bênção do evangelho da graça. Ele reconhecia a bênção do evangelho. Você tem essa bênção hoje na sua vida, e muitas das vezes você não para pensar nela. Eu chegarei, quando você chegar em algum local, chega com essa convicção, chega com essa declaração, decretando que aonde quer que eu vá, eu levo sempre comigo as bênçãos do evangelho de Cristo, da graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 2 e 3. Efésios capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha só, que interessante, falando aqui no passado, não está falando no presente e não está falando no futuro, está falando no passado. Olha só, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, o qual nos abençoou. Não está falando aqui o qual nos abençoa. Não está falando no qual irá nos abençoar. Está falando no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você já foi, meu querido, marcado pela bênção de Deus. Quando você orar, vigia em como você ora. Cuidado com a sua oração. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor me abençoa. Watch it. Cresça em maturidade. Quando você vai orar para uma outra pessoa, eu tenho muito cuidado com quem ora por mim. Às vezes eu fico até receoso. Pastor, eu posso orar por você? Eu fico, não sei. Não sei se você pode orar por mim. Aí parece arrogância, não parece? O pastor é arrogante, não deixa que ninguém... Não. Não é que eu não permita que pessoas orem por mim, mas eu quero que pessoas com nível de fé alto, que sabem utilizar as palavras e possuem a convicção das bênçãos que já estão dentro de nós. Eu quero que pessoas que orem por mim conheçam a palavra de Deus. Não tiram a palavra do contexto quando orem por mim. Não ore por mim como se eu não fosse salvo. Como se eu não compreendesse que o nosso Deus é um bom Deus. Então quando você orar por alguém, você ora assim, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Que a Gilai já foi abençoada em Cristo Jesus. E o Senhor tem estabelecido ela nas regiões celestiais. Pai, eu te agradeço que eu sou santo.
eu sou sacerdote, eu sou geração eleita. Aleluia, sacerdócio real. Pai, eu te agradeço que eu não sou cauda, mas eu sou cabeça. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor me abençoe onde quer que eu vá, Senhor. Que o Senhor me chamou para ser líder. O Senhor me chamou para compartilhar as boas novas ao quebrantado. Senhor, o Senhor me ungiu, o Senhor me prosperou. Hoje o Espírito Santo vive dentro de mim. Pai, eu te agradeço que as portas estão sendo abertas para que esse servo ou essa serva possa cumprir com o destino em Cristo Jesus. Você utiliza a palavra de Deus. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Senhor, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus, que não importa qual seja a necessidade, não importa qual seja a falta, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, através de Cristo Jesus. É assim que se ora. É assim que se ora. Então eu tenho cuidado com quem ora por mim. Ai, Senhor, tu sabes. Senhor, Senhor, esse é o seu servo. Uma coisa que Deus não sabe, que eu sou servo dele. Ai, Jesus, essa situação. Não olhe a situação. Não olhe a circunstância. Deus conhece a circunstância. Às vezes mais do que você, porque você só vê em um ângulo. Ele vê lá de cima. Alfa e ômega, ele vê o princípio e vê o final. Não ore a circunstância, ore a palavra de Deus para mudar a sua circunstância. Amém. Glória a Jesus. Comece a se concentrar, a pensar nas bênçãos de Deus na sua vida. É a ferramenta número 1. Vocês estão comigo? Ferramenta número 2. Desenvolva, olha só que interessante isso aqui, hein? Desenvolva uma atitude de gratidão. Desenvolva uma atitude de gratidão. Você quer se liberar dos pensamentos tóxicos? Começa a pensar nas bênçãos de Deus na sua vida e começa a desenvolver, ferramenta número 2, começa a desenvolver uma atitude de gratidão. Salmo 105, diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Salmo 105, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas, olha só que interessante, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Conte para as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Conte para as pessoas da onde Deus tem te tirado, em como você alcançou a salvação. Conte para as pessoas em como Deus tem te prosperado nos seus negócios, em como Deus tem trabalhado no seu coração. Compartilhe, testemunhe. O quão Deus tem sido maravilhoso e grandioso para contigo. E diz assim: falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Tem gente que só busca a face de Deus quando está na prosperidade. Tem gente que só busca a face de Deus quando está tudo certo. Agora tem também aquela outra classe de pessoas que só busca a Deus quando está na dificuldade, mas quando está na prosperidade se lembram de onde veio as bênçãos. É duas classes. Uma classe de pessoas só busca a Deus quando está na prosperidade, e outra só busca a Deus quando está na dificuldade. Aqui a palavra de Deus nos fala que é algo contínuo. Continuamente, diariamente, você tem que reconhecer as bênçãos de Deus na sua vida. Você tem que exercer essa gratidão. Muitas pessoas pensam que Deus é obrigado a fazer as coisas. Simplesmente: Senhor, eu te agradeço pelo ar que eu respiro, eu te agradeço pela roupa que eu visto, eu te agradeço pelo carro que eu tenho. Pode ser um carro 1995, 1990, 1970, o que seja o seu carro, agradeça a Deus por ele. Às vezes o seu melhor carro é o carro que tem te servido para você ir para o seu trabalho. Tem gente se metendo em comprar carro novo e não tem condição de pagar.
porque o pastor está declarando carros e melhores carros. Mas é Deus que tem que te dar um carro novo, não é você. Não se meta em se dar um carro novo para você mesmo. Deus tem a habilidade de te dar um carro novo. E quando Ele te der um carro novo, é simplesmente porque Ele vai prover para você tudo aquilo que você necessita. Muita gente, soa e fala que o devorador está entrando na casa. O devorador está entrando, não, meu irmão. O devorador está entrando, não. É você que está fazendo decisões esquisitas na sua finança. Jesus. Buscai ao Senhor e a sua força. Tem hora que as forças se esgotam, meu querido. Tem força mais não. Bicho pega. Tanta coisa ao mesmo tempo que você fica fraquinho. Mas aí Deus chega, se apresenta para você e fala: eu estou alegre contigo. E porque eu estou alegre contigo, a minha palavra diz que a minha alegria é a sua força. Aleluia. O Senhor está alegre conosco. Essa palavra está servindo de bênção para vocês, meus queridos. Lembrai-vos, olha só, gratidão. Segunda ferramenta, desenvolva uma atitude de gratidão. Segunda ferramenta, ainda aqui na segunda ferramenta, lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca. Quantas pessoas aqui se esquecem daquilo que Deus fez há 5 anos atrás? Se esquecem, simplesmente se esquecem. E agora começam a culpar Deus. Você quer ver resultado na sua vida? Começa a agradecer por aquilo que os seus olhos não contemplam, mas já está preparado para você. Já está preparado para você. Pode dizer uma coisa? Em nome de Jesus, Deus sempre prepara o local primeiro para depois te colocar. Deus fez o jardim do Éden. Deus fez o jardim do Éden. E aí colocou Adão nele. O que eu quero dizer com isso? Que tudo aquilo que Deus tem para você já está preparado. A única coisa que Ele vai fazer é te levar de fé em fé e de glória em glória e te depositar nesses lugares. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Esse é o desafio que Deus tem. Que muitas das vezes a gente não permite que Deus nos direcione. Aleluia. Terceira ferramenta. Pare. Olha só, que já começa já com uma placa vermelha. Quando você lembra da palavra pare, é a placa vermelha. Que na América, por exemplo, se você não parar na placa pare e o policial te vê, é multa. No Brasil, nego, pare, é siga. Siga, nego, para. Para em um local onde não pode estacionar e liga o pisca-alerta e pensa que tem um direito de parar ali, só porque ligou o pisca-alerta. Agora eu posso parar aqui. Já encontrou com algumas pessoas assim, que entram na sua vida e porque ligou o pisca-alerta, pensa que tem direito de falar o que quiser para você? Essa foi de graça. Essa foi de graça. Segura aí, Nuno, essa foi de graça. Pare de pensar em coisas doloridas do seu passado. Você quer aniquilar pensamentos tóxicos? Ferramenta número 1, todos juntos. Todos juntos. Ferramenta número 1. Ferramenta número 1, todos juntos. Você pensar nas bênçãos de Deus. Na sua vida. Ferramenta número 2. Ferramenta número 3. Para de pensar no que aconteceu no passado, que foi dolorido, campeão. É a mesma coisa de ficar tocando na ferida. Isso é que nem um mosquito que pica. Você já viu um mosquito picar e você ficar coçando?
Você fica coçando, na hora que cria uma casquinha, você arranca. Coçando, pra quê ficar coçando? Dá um tapa assim, né? Você esquece aquilo. Mas o mosquito te pica, campeão, e você fica coçando. E vai abrindo o negócio, e é gostoso, é gostoso você coçar aquilo. Para de ficar lembrando daquilo que aconteceu no seu passado. Se você quer lembrar de alguma coisa, lembra das bênçãos de Deus. Seja grato que o Senhor te livrou do vício das drogas. O Senhor te livrou de uma vida dentro da prostituição. O Senhor te livrou de uma vida imunda, mentirosa, sem vergonha. E te trouxe para o reino de Deus. Te estabeleceu e te deu uma nova identidade. Você não é mais pecador. Você é um santo. Você é justo. Ele colocou uma identidade. Ele declarou: esses aqui são os reis da terra. Eu dou a eles domínio, eu dou a eles autoridade para curar enfermos, aleluia, para expulsar demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, nada vos fará mal. Pare de ficar lembrando de coisa dolorida do passado. Em Gálatas 1,13, diz assim: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. O apóstolo Paulo está falando. Vocês sabem do meu passado. Sabe a forma severa na qual eu persegui a igreja de Cristo. Vocês conhecem a minha conduta como Saulo. Vocês se lembram de Estevão? Pois é, eu estava lá, eu dei ordem para matar aquele camarada. Como é que eu me sinto agora se eu for começar a pensar nisso? Muitas pessoas não pregam dessa forma, mas é a realidade. Imagina o apóstolo Paulo vivendo as bênçãos de Deus e de repente vem aquele flash de Estevão caindo, sendo apedrejado. E apóstolo Paulo, então Saulo, desce o bambu. E o céu se abre, Estevão sobe, e agora ele regozijando as bênçãos de Deus, apóstolo Paulo, como apóstolo Paulo, regozijando as bênçãos de Deus, lembrando das coisas do passado. O que não faltava era gente para lembrar do passado dele, viu? Se você não se lembrar do seu passado, e se outras pessoas não se lembrar do seu passado, o diabo vai fazer isso aí. Ele vai entrar e vai começar a falar tudo que você fez. Glória a Deus que o sangue de Jesus nos limpa, nos faz branco como a neve, e que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele não somente nos salva, Ele não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele nos faz uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Começa a pensar no novo de Deus na sua vida. No novo de Deus na sua vida. Aleluia. Ferramenta número 4. Ferramenta número 4. Uau. Ferramenta número 4. Se concentre em pessoas que adicionarão em sua vida, e não em bloqueadores negativos. Se concentre em pessoas que adicionarão na sua vida. Will add something in your life. E não em bloqueadores negativos. People that will block you with negative thoughts. People that want to limitate you. My goodness. Provérbios 22, 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com um homem mau.
Em outra porção da Escritura diz assim: não se assente na roda dos escarnecedores. Às vezes você anda tentando influenciá-los. Nada de errado com isso. Nada de errado em se infiltrar lá no mundo para pregar o Evangelho. Aonde quer que você vá, você será luz. Pode uma cidade edificada se esconder de trás dos montes? Mas não se assente. Você pode caminhar, você está em transição, mas se você se assentar, companheiro e companheira, se você se assentar é porque você está confortável. E se você está confortável é porque você está disposto a comer. Você só se assenta com alguém quando você está disposto a comer. Vai comer o quê em roda de escarnecedor? Glória a Jesus. Estão pregando o Evangelho. O povo de Deus precisa ter ferramentas para se liberar dessas coisas. Ferramenta número 5. E com isso eu termino. Aprenda. Aprenda. Repito, aprenda como meditar na palavra de Deus. Se você medita na palavra de Deus de dia e de noite, se você tomar tempo para ler as Escrituras, lê Gálatas, lê Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, leia as epístolas de Paulo, para você conhecer a sua identidade, conhecer aquilo que Jesus fez, a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para você compreender os nossos direitos. Leia a palavra de Deus, vai ler o Antigo Testamento, leia como princípios, histórias, homens que viveram, e que dá para a gente aprender com as histórias, com os testemunhos, com as experiências. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, para não pecar contra Deus. Medite na palavra de Deus, para que pensamentos tóxicos não venham sobre a sua mente. Medite na palavra de Deus, e não dê espaço para Satanás atacar a sua mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória. Provérbios 17:7 diz assim, com isso eu termino, olha só: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Amém. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Com isso eu quero estabelecer a minha mensagem. E se você não gravou nada até agora, e se você não anotou nada até agora, grave isso que eu vou te dizer. Que Deus tem os melhores pensamentos acerca de ti. Que Deus está feliz contigo. Que a felicidade de Deus para contigo não é determinada pela sua conduta. Que a felicidade de Deus para contigo não é determinada pela sua cor, pelo seu grau de escolaridade, pelo seu país, da onde você veio, qual família você pertence. A felicidade de Deus para contigo não está determinada naquilo que você come, naquilo que você faz no dia a dia. A felicidade de Deus
para com a sua vida está determinada através do Filho único dele, Jesus. E que hoje Jesus não é mais o Filho único, porque todos nós hoje fomos feitos através do único Filho Jesus, filhos de Deus. Todos nós hoje fomos aceitos por Deus através de Jesus, através do sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, rompeu o véu de alto a baixo e nos deu acesso ao nosso papai. Tem alguma possibilidade de você estar infeliz com o seu filho? É uma pergunta que eu faço para os pais. Não. Deus está feliz conosco por causa de Jesus. Quando Ele te vê, Ele vê Jesus. Quando Ele te vê, Ele vê o sangue de Jesus. E a habilidade que o sangue de Jesus tem em te proteger, em te abençoar, em te colocar no caminho que Ele quer. A graça de Deus é a causa da nossa transformação. Compreenda que quando esses pensamentos tóxicos vierem à sua mente, você possui ferramentas. Ferramenta número 1: pense nas bênçãos de Deus na sua vida. Medite na palavra de Deus. Não pense nas dores do passado. Não. Caminhe com pessoas que adicionarão, que vão te levantar. O nosso Deus é um bom Deus. Vocês estão comigo? Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos para o alto e simplesmente glorifica Jesus por alguns instantes. Senhor, eu te agradeço por cada vida que está aqui hoje, por cada família representada. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que nos transforma. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos chamado a uma vida de vitória. O Senhor tem nos chamado a uma vida de santidade. O Senhor tem nos chamado a uma vida, meu Pai, reta diante do Senhor. O Senhor tem nos chamado, Senhor, a fazer a diferença nesse mundo tenebroso. O Senhor tem nos chamado, Senhor, para sermos transportadores da sua glória, do brilho do teu rosto. O Senhor tem nos chamado, Senhor, para demonstrar ao mundo o teu amor, a tua graça. E também, Senhor, através da nossa conduta, demonstrar ao mundo que nós somos diferentes, que nós conversamos diferente, Senhor, que a nossa conduta não é igual ao do mundo, que em todos os aspectos da palavra do Senhor nós não negociamos, nós chamamos, e porque nós chamamos, nós te servimos, e nós te recebemos no nosso coração, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro, e porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor, nós temos esse amor para te amar e para amar os outros. Eu declaro que nós somos e que já fomos abençoados. Eu te agradeço por tudo aquilo que Jesus fez. Eu te agradeço porque através de Jesus nós somos libertos, somos livres das cadeias do pecado. Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. E nós somos gratos por isso, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte aí, bem forte. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse serviço. Eu te agradeço, meu Pai, pela tua palavra aos nossos corações. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos aqueles que te servem, te buscam, não somente aqui, mas em toda parte do mundo. Que esteja agora mesmo se reunindo em teu nome, Jesus. E o povo de Deus diz amém. Deus te abençoe e muito obrigado por terem vindo em mais um culto. Deus te abençoe e vejo vocês numa próxima oportunidade.
Obrigado mais uma vez por terem acompanhado a mensagem de hoje. Espero que você tenha sido abençoado e que você realmente entenda que os nossos pensamentos necessitam ser pensamentos de fé, pensamentos regados com confissões positivas. Não permita que nenhum tipo de pensamento tóxico venha à sua vida. Espero que você tenha compreendido que Deus te ama e não importa o que você esteja passando, Ele vai suprir todas as suas necessidades de acordo com as riquezas dele em glória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te espero vê-lo em uma próxima oportunidade a fim de que você possa escutar a mensagem do Senhor e ser transformado por completo. God bless you.